Amém, glória a Deus. Irmãos e irmãs, abra sua Bíblia conosco no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, o capítulo de número 34. Ezequiel é Antigo Testamento. Ezequiel 34, do 1 ao 24. A minha pregação dessa noite, ela é alusiva ao tema dos pastores, por comemorar o dia do pastor metodista. Ezequiel 34, 1 a 24, quem achou, diga amém. Se ponha de pé, por favor. Eu vou convidar a Gabi para vir à frente, fazer-nos essa leitura, e com fé e esperança de que Deus vai falar ao seu coração, leamos a viva palavra do Senhor. Ezequiel 34, de 1 a 24. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentarem a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, os pastores, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e quem os pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles derramarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacenta-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacenta-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o rosto do vosso pasto?
E não vos basta o terdes bebido de águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas apacentam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor, Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com um lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as empalhardes para fora. Eu livrarei minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, que lhe apacentará, o meu servo Davi, que as apacentará e lhe servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. O Senhor o disse. Amém. Coloque a sua Bíblia na cadeira e tenhamos um momento de oração antes de você sentar. Um momento onde nós buscaremos a unção e a graça do Espírito Santo, a fim de entendermos essa palavra, a fim de que o homem não seja o centro, mas Deus seja o centro. Pai, a tua palavra é tão rica, Senhor, que somente a ler, ela já produz um efeito maravilhoso. Se nós parássemos por aqui, Deus, nós já seríamos, ou já estaríamos muito abençoados. Porém, nós queremos que Tu és um Deus de fartura, um Deus que gosta de derramar bênçãos sem medidas. Então nós lhe invocamos Espírito Santo, fale com cada um, fale com o pastor, e fale com suas ovelhas, anda entre nós, Espírito Santo, faça tratamento, faça restauração, e proclame avivamento. É nossa oração em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs. O título da pregação dessa noite é Pastor e Ovelha, Casamento ou Divórcio. Vamos dizer comigo aí, pastor e ovelha, casamento ou divórcio. As palavras que profiro a partir de agora, irmãos e irmãs, são frutos de colocação na presença de Deus e de uma busca intensa pelo Espírito Santo, embora muito aquém do que precisa ser buscado, mas pedindo a Ele graças, não somente para fazer uma pregação, algo técnico a vocês, mas derramar o coração como pastor de cada um de vocês. Se aqui há entre nós há visitantes, eu já quero declarar também que já sou pastor da sua vida em nome de Jesus. E se você aceitar essa parceria, como diriam os corintianos, que hoje não estão muito felizes, mas faz parte, é nós, não é? Mas, voltando ao texto bíblico, irmãos, doce é o chamado para o ministério pastoral. Quando Billy Graham, pregador norte-americano, estava no ápice da sua carreira, enchendo estádios e mais estádios, o partido político lá do seu país o procurou para dizer: Billy Graham, você está muito popular e você é pastor, nós viemos aqui convidá-lo para ser presidente dos Estados Unidos. E Billy Graham olhou para aqueles caras e disse assim: você está louco, rapaz? Você quer me baixar de cargo? Eu sou pastor? Eu vou trocar pastor pela presidência? E eu concordo em número, gênero e grau com o que disse Billy Graham, porque esse é um chamado divino. Esse é um chamado que só Deus pode dar, e que Ele quer dar, porque depende de nós abrirmos o nosso coração. Todavia, como nós vemos aqui no texto,
lá no profeta Ezequiel, talvez como está acontecendo no dia de hoje, em muitos casos, o Senhor usa o profeta para falar da tristeza com os seus pastores. Com os seus pastores que, em vez de pastorear o rebanho, pastoreavam a si mesmo. Com os seus pastores, em vez de servir, buscavam a servidão. Com os seus pastores, em vez de buscar a fidelidade, buscava a fama, buscava a popularidade. E algumas palavras extremamente duras que o Senhor diz aos pastores. Saltando para os pastores daquela época e trazendo para o dia de hoje, recentemente o pastor Hernandes Dias Lopes mostrou no seu livro De Pastor a Pastor uma pesquisa que as 3 classes que estão mais em descrédito no Brasil, talvez no mundo, é os 3 P's: pastores, políticos e polícia. E a gente recebe uma pesquisa como essa, e a gente olha os escândalos na mídia, a gente olha o que está acontecendo, e a gente é alvo até de piada, porque, irmãos, tudo na vida nós temos que ver os 2 lados. Existe muito pastor picareta, que estão ludibriando, enganando as suas ovelhas, se enriquecendo a custo da igreja, mas em compensação existe pastores, pastoras que estão dando a vida pelo reino e são a alegria de Jesus, que trocam uma vida de conforto por uma vida simples. Note, irmãos, eu não tenho nenhum problema com a bênção financeira na vida do pastor. Eu acho que o pastor, a sua esposa, a sua família tem que ter o melhor daquilo que a igreja pode lhe dar. O melhor salário, o melhor casa, o melhor daquilo que a igreja pode lhe dar. Porque alegrias de alguns membros de igreja também é ver o pastor na pindaíba, é ver o pastor pedindo esmolas. E o ministério pastoral não é isso. O ministério pastoral é algo digno. O ministério pastoral é algo abençoador. E quem cuida da obra de Deus pode não ter tudo, riqueza sobrando, mas quem cuida da obra de Deus, o salmista Davi diz assim: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar, desamparado ser, e nem sua descendência mendigar o pão. Quem cuida da obra de Deus tem o cuidado de Deus. Mas não é o pastorear, a alegria do pastor não está no quanto ele ganha. A alegria de um pastor de verdade não está no valor do seu salário. A alegria de um pastor de verdade está olhar para a sua igreja e ver o Espírito Santo curando, salvando vidas e vidas sendo transformadas. O que vai alegrar o meu coração, o coração da Gabi aqui em Itapeva, não é os valores dos quais nós recebemos ou iremos receber, ou o que vem pela frente. O que mais alegra o nosso coração é ver vidas vindo ao altar do Senhor dizendo: eu recebo Jesus como meu Salvador, como fez aqui na semana retrasada o Sr. Exaltino. O que o Sr. Exaltino fez aqui, nós poderíamos ganhar R$1 milhão. Se uma vida não vier no altar, a gente vai para o inferno com o bolso cheio. A alegria de um pastor de verdade não é também colecionar troféus ou
para a sua própria glória, não é colecionar elogios para a sua própria glória, mas um pastor não trabalha para se aparecer, um pastor trabalha para que o nome de Jesus seja glorificado. E muitas pessoas se iludem. Eu dou aula para pastores, para candidatos a pastores, para seminaristas do SEMEC lá em São Paulo, da Igreja Metodista. Eu sempre estou dizendo para eles assim: filhos, o ministério pastoral muitas vezes é sofrer angústias terríveis, dores, porque você sonha, você cria expectativa, você entende que todos estão sonhando com você e de repente você olha e você está sonhando, de repente você, a sua família, ou 2 ou 3 pessoas. Mas o ministério pastoral é a maior bênção que alguém pode ter na sua vida. Eu tenho orgulho dessa classe. Apesar de, como em todo lugar existe o bom e o mal, existe o ruim e o ótimo, no meio pastoral não é diferente. Mas Deus tem levantado pastores, pastoras cheios do Espírito Santo para pastorear com o coração. E a minha alegria ontem, enquanto nós estávamos lá fazendo as pizzas, eu subi aqui, comecei a orar e Deus começou a ministrar no meu coração. Eu perdi a noção do tempo, eu só desci lá porque a Gabi me chamou, porque eu já tinha perdido os horários aqui orando, e Deus ministrou no nosso coração. A realização do ministério pastoral não está nas suas posses, não está na sua fama. A realização do ministério pastoral está em ser fiel a Deus. Nós não servimos a igreja somente, nós servimos primeiro a Deus. Nós não servimos só vocês, nós servimos primeiro a Deus e como consequência nós servimos vocês. Então eu queria destacar algumas palavras desse texto de Ezequiel 34. Em primeiro lugar, no versículo de número 2, a tristeza de Deus é que os pastores estavam pastoreando a si mesmos. Os pastores estavam investindo tudo neles, usando o exemplo da ovelha, comiam a gordura, aproveitavam a lã, mas não faziam o trabalho que era ser feito. Irmãos, ser pastor é suar a camisa. Um sermão, por exemplo, ele não nasce de graça. Um sermão que nós estamos falando aqui, por mais simples que ele possa ser, são horas de oração, de estudo, porque com uma palavra nós podemos matar alguém, e com uma palavra nós podemos dar vida. Os pastores estavam preocupados consigo mesmo, com o seu próprio umbigo. Mas um verdadeiro pastor que é realmente unido a Jesus, ele se preocupa com suas ovelhas. Melhor é servir do que ser servido. Outra coisa do versículo 4 é algo muito sério, por isso que eu dei o título dessa mensagem de Pastor Ovelha, Casamento ou Divórcio, porque no versículo 4 o Senhor usa o profeta para dizer assim: olha, esses pastores não curaram ninguém, esses pastores não transformaram a vida das pessoas pelo poder de Deus. Irmãos, é muito difícil ser pastor pelo seguinte: se a gente quiser ganhar dinheiro e quiser ter vida fácil, a gente começa a falar apenas o que o povo quer ouvir. Você vira um massagista do ego.
Pessoas chegam com a vida arrebentada, você olha para, não, irmão, Deus te ama assim mesmo, fica assim. Ah, você está adulterando? Não, no final Deus dá um jeito. Ah, você está fumando, está bebendo. Ah, você está devendo todo mundo aí, não paga, não se preocupa. Ah, você bate na sua mulher bate em você. Está tudo bem, vamos que vamos. O importante é glória a Deus e aleluia. Mas um pastor de verdade corre perigo constantemente, põe seu pescoço a prêmio, porque ele olha para a ferida e diz: você precisa ser curado. Porque a gente não está preocupado com as palmas dos homens, mas com as palmas do Senhor. Amém, gente? Claro, a gente não quer ser odiado. Como eu sempre digo para a Gabriela em casa, a coisa mais gostosa do mundo é a gente ser amado. O negócio bom é a gente ser amado. Mas não é ser amado a qualquer preço. Não é ser amado vendo as ovelhas indo para o inferno e não tratando as feridas e não colocando a mão nas feridas, porque Deus deu autoridade para o pastor curar as pessoas em nome de Jesus. Isso é uma autoridade nossa. Não é buscar fama, porque alguns pastores, algumas igrejas, não se prega a palavra, mas se anima auditório. É um programa desse de show, é um programa desse do domingo que você acompanha na televisão, é gente animando, é gente falando assim, não irmão, você fica assim, Deus vai te ajudar, você vai ter o carro, você vai ter a casa. Eu quero que você tenha o carro, que você tenha a casa, eu quero. Vira para quem está do seu lado e fala assim, eu quero que você tenha um carro e uma casa, mesmo que você já tenha, mas fala assim, eu quero principalmente que você tenha Deus dentro de você. Fala aí. Não troque bênção nenhuma por Deus na sua vida. A pregação de João Batista era uma pregação que chamava o povo ao arrependimento. A pregação de muitas igrejas hoje é dizer para a pessoa, fica do jeito que você está, que está tudo bem. Irmãos, não espere isso de mim. Eu não sou legalista, eu não sou moralista. Eu tenho um monte de erros. Nós, como família pastoral, eu e a Gabriela, nós precisamos muito da graça de Deus. Agora tem uma coisa: nós não vendemos a palavra de Deus por preço nenhum. Eu não estou preocupado se eu nunca vou ser pastor de uma igreja grande. Porque é o seguinte, Deus tem dado sonhos, nós queremos que essa igreja vai crescer. Mas ela não vai crescer por qualquer preço, não. Ela não vai crescer de qualquer jeito. Ela não vai estar cheia de gente vazia de Deus. Ela precisa estar cheia de gente e lotada de Deus. E aí nós precisamos tratar. E aí o difícil é que muitas vezes você corrige as pessoas e o demônio usa as pessoas para se levantar contra você. Mas não tem problema. Quem quer moleza não pode ser pastor. Quem quer moleza tem que fazer qualquer outra coisa na vida que você acha que é mole. Porque eu não vou falar nada que é mole aqui, porque não quero arrumar problema com ninguém. Mas quem quer moleza não pode ser pastor. Quem é carente não pode ser pastor ou pastora. Eu espero ouvir de Jesus um dia quando eu entrar no céu. E você junto comigo. Amém? Eu espero ouvir de Jesus a seguinte frase: entrai, servo bom e fiel. Porque isso não é orgulho não, gente. Mas a gente não pode falsificar a palavra de Deus. A gente tem que curar as pessoas. Quem é dessa igreja sabe. Eu já chamei algumas pessoas aqui no gabinete, disse algumas coisas para elas,
E até já deixei a cartinha dela feita, porque eu achei que no outro dia ela ia me procurar e dizer: pastor, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E sabe o que aconteceu no outro dia? Às vezes não foi no outro, às vezes foi num mês, foi no outro. A pessoa chegou e disse: pastor, obrigado pela sua disposição em dizer aquilo que eu preciso ouvir. E eu creio que muito mais Deus vai fazer, queridos. Porque nós queremos entregar uma igreja para Deus limpa, sem ruga, sem mácula, santa. O pastor não vende a palavra em nome da fama. Eu não estou preocupado com a nossa fama. Eu não estou preocupado com quantos R$1.000 eu e a Gabi vamos ter na poupança. Mas nós estamos preocupados que você seja curado e que todos que entram nessa igreja tenham vida nova. Porque se você entrar nessa igreja e continuar a mesma vida, essa igreja não valeu nada para você. O evangelho que pregou para você, enganaram. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. Se você entrou na igreja e continuou com a mesma vida, você mudou de igreja. Não adiantou nada. O evangelho de Jesus, quem rouba não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais. Esse é o evangelho de Cristo. Por outro lado, no versículo 11 nós vemos Deus dizendo: olha, já que os pastores não estão fazendo, eu vou fazer. É uma palavra um tanto quanto dura, porque de certa forma Deus está dizendo: os meus pastores não têm uma ligação comigo. Eles são pastores que pastoreiam para si próprio, que quer construir um rebanho para si. Gente, um pastor de verdade não quer dominar a vida de ninguém. Eu não quero a vida de vocês para mim. Eu e a Gabi, nós queremos a vida de vocês para Deus. Você pode dizer: claro, pastor, tem gente aí, tem pastor por aí que está mandando na vida das pessoas. Irmãos, se tem, não é aqui. E eu acho que tem mesmo, mas graças a Deus não é aqui. E que Deus abençoe esse pastor, que ele se conserte. Agora, o versículo 16, ele diz que o Senhor vai pastorear as ovelhas mansas, mas a rebelde ele vai destruir. Há um texto na Bíblia que diz que o pecado de rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Então, por isso que eu falei que é um casamento ou é um divórcio. Porque a igreja onde as pessoas lutam um contra o outro, ou as pessoas lutam contra o pastor, a família do pastor, ela é uma igreja que caminha para lugar nenhum. Irmãos, nem o reino do diabo luta contra si mesmo, o diabo luta contra a gente, mas entre eles são unidos. Eles têm unidade entre eles. E aí, um terceiro tópico desse texto que seria importante destacar, baseia-se muito no versículo 17, a partir do 17, quando o Senhor diz: eu vou julgar entre ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas gordas estavam espremendo e matando as magras. Qual é a interpretação disso? As pessoas que se dizem muito espiritual, que não toleram o fraco. Não é que a gente tem que ser fraco, assim, a pessoa é fraca, deixa ela lá. Não é isso. Mas o problema é que as pessoas dizem: pastor, eu sou tão espiritual, vou perder tempo com aquela pessoa. Eu sempre converso com a Gabi em casa, às vezes a gente tem que voltar no nível da pessoa e andar junto com ela para mudá-la de vida. A igreja do Senhor acolhe a fraca, a forte, a gorda, a magra, acolhe todo tipo de pessoa. Também um versículo que muito me chama a atenção, que ele diz que as ovelhas vinham, comia e pisava na própria comida.
E aí as que vinham atrás comiam uma comida pisoteada, uma comida suja, uma comida porca. Sabe o que isso representa? Qual é a interpretação disso? É que a gente às vezes recebe uma comida tão boa, a gente recebe uma palavra tão boa, mas a gente acaba de sair da igreja, o nosso assunto é qualquer outra coisa, menos o que nós vemos no culto. E a gente recebe, a gente está cheio com palavras, todo domingo o pastor, ou quem está pregando aqui, que nem a Tânia pregou domingo, uma palavra gostosa, uma palavra boa, a gente recebe aquela palavra e a gente sai, pisa nela, faz de conta que não ouvimos nada e que nada é conosco. Quando as pessoas que não vieram na igreja estão esperando que você chegue e diga para ela: hoje eu fui abençoado na minha igreja, hoje Deus falou no meu coração, hoje Deus transformou o meu coração. Porque existia dois problemas nesse texto: o problema com os pastores e o problema entre as próprias ovelhas, que se mordiam entre si, que se batiam entre si, que se esmagavam e que espantava quem chegasse, porque esse é o contexto. Imagina, se você chega num lugar onde as pessoas estão brigando entre si, você diz: eu quero mais ficar longe disso. Se você for um cara esperto, você fala assim: ó, de confusão já basta o que eu tenho na minha vida. E as ovelhas de Israel, elas não estavam contentes, elas, além de estar sem pastores, elas brigavam entre si. E a gente, irmãos e irmãs, como igreja, a gente tem que matar o nosso ego, e a gente tem que amar muito o nosso irmão e a nossa irmã. Amém? Jesus falou assim, o apóstolo Paulo, através de Jesus, disse assim: cuidai primeiro da fé, da família da fé. A igreja, ela cresce de dentro para fora. Nós estamos orando por um avivamento, e nenhum avivamento vai vir de fora para dentro. Não vai começar o avivamento na rua e entrar dentro da igreja. Começa na igreja e vai lá fora. Quando o amor de Deus se contagiar e contagiar a sua vida, todo mundo quer ficar num lugar onde gente se ama. As pessoas estão morrendo de falta de amor. Gente, eu amo a igreja. Quando alguém fala para mim assim: eu vivo a minha fé em casa, não preciso ir na igreja, eu falo: você está erradíssimo. Porque por pior que tenha lutas, por pior que tenha assim tantas ideias diferentes dentro da igreja, a igreja é o organismo vivo de Deus, a igreja é o corpo, como foi cantado aqui nessa noite, e é a igreja que tem o poder do amor para curar qualquer ferida. Mas é uma igreja onde ovelhas se amam mutuamente. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que a unção de amor seja sobre as nossas vidas, que a gente se ame profundamente, que a gente deixe todas as lutas contra a gente mesmo e fechamos em um, que é o cabeça, Cristo Senhor nosso. Porque no versículo 24 e 25, o Senhor vai dizer o seguinte: eu vou colocar um pastor para pastorear de verdade, o meu servo Davi. E eu gostaria que vocês entendessem por que Deus, disse que ia colocar Davi. É uma linguagem simbólica, é claro, mas quem conhece a história entende isso. Que Davi era pastor de ovelha. E quando o urso vinha lá, veio um urso lá atacar a ovelha, o Davi era pequenininho, era baixinho, era ruivinho, mas o Davi era corajoso, ele agarrou o urso à unha, matou para salvar a ovelha. Deus quer que nós sejamos pastores que, como Jesus fez, dê a vida pelas ovelhas.
Deus quer que nós sejamos pastores, que quando mexe com um dos nossos filhos, mexeu com a gente. Que quando veio o problema na vida de vocês, também veio na minha vida, na vida da Gabriela, porque o pastor precisa ser diferente do boiadeiro. O boiadeiro solta a boiada, monta no seu cavalo e vai atrás. Se tem perigo, problema da boiada. Mas o pastor vai na frente, vai pisando, vai tateando e vai dizendo: ó, pode ir, que aqui está seguro. É por isso que Davi escreve no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ser pastor não é apenas mandar o povo ir, mas é ir juntos, ou é ir primeiro. Eu estou insistindo muito com vocês aqui que cada um tem pelo menos uma pessoa para discipular. E eu comecei a fazer o mesmo. Quinta-feira pela manhã fui até a casa do Guilherme, passei com ele 2 horas estudando a Bíblia. Hoje ele não está aqui porque ele foi para a casa da mãe dele. Mas Deus está transformando a vida daquele garoto. Porque eu não quero apenas dizer para vocês, gente, o discipulado é uma beleza. Mas eu quero dizer, gente, o discipulado tem sido uma beleza na minha vida. O pastor não senta e dá ordens apenas, mas o pastor faz juntos, caminha junto. E Davi mexeu com a sua ovelha, ele era pequenininho, ele era limitado, mas ninguém mexia com a ovelha dele. Ele amava. Irmãos, o texto que eu pedi para o Fred ler ali, Hebreus 13:17, ele tem tudo a ver com isso. Ele tem tudo a ver pelo seguinte: obedecei vossos pastores, para que o pastoreio seja feito com alegria e não com gemidos. Aí eu volto para o título: casamento ou divórcio, pastor, ovelha e casamento ou divórcio. Porque é o seguinte, irmãos, a coisa mais gostosa que tem é pastorear uma igreja onde as pessoas entendem: esse pastor não está aqui para aproveitar da gente. Esse pastor não está aqui para arrancar o nosso dinheiro. Esse pastor está aqui para abençoar a gente. Gabi, ela é uma bênção na minha vida, porque ela vê melhor do que vocês todas as minhas dores. E há momentos dos quais eu fico profundamente angustiado. Porque é o seguinte: nós estamos aqui, irmãos e irmãs, para ser uma igreja que muda a vida das pessoas. Para ser uma igreja, eu sonho que a gente chegue um dia que a gente fala assim: ó, prefeito, nós vamos embora de Itapeva. E o prefeito fala assim: pelo amor de Deus, se essa igreja for, a cidade vai sofrer. Porque nós precisamos fazer trabalho social. Nós precisamos recuperar drogados. Nós precisamos fazer um reboliço nessa cidade. Vocês não podem ser ovelha que só queira engordar, mas ovelha que queira dar muitas crias, muitos frutos em nome de Jesus. O casamento é perfeito quando você entende que o pastor é um enviado de Deus para a sua vida. Que você decide amar e caminhar com ele, com a sua esposa. Que você decide amar e dizer assim: estamos juntos, vamos sonhar juntos. Porque sonho sozinho
Não dá. Andorinha sozinho não faz verão. Mas se sonharmos juntos, e principalmente com Deus, nós mudaremos a história. Que tenhamos um casamento perfeito. Porque por outro lado, ocorre aqui também o divórcio, quando o pastor fala uma coisa, a igreja fala outra. Quando a liderança caminha daqui, o pastor de lá. Quando você só vê problemas na sua igreja, o pastor vê só problema na igreja, e a igreja só vê problema no pastor. Um dia um amigo pastor me procurou, me disse assim: Enoque, eu estou com tanta raiva da minha liderança, que eu comecei a orar para Deus tirar todos da igreja, porque eu não aguento mais. E a liderança também devia estar orando para ele sair. Isso é pé de guerra. E Deus não trabalha numa igreja dessa. Eu e a Gabi, nós queremos e precisamos e fazemos amá-los todos os momentos da nossa vida. E ansiamos e sentimos muitas vezes o amor de vocês. E queremos ter um casamento perfeito. Porque nós queremos encher essa igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Se essa igreja encher, não lembrar, um dia a gente for embora, nem lembrar do nosso nome aqui, eu sei que isso não vai acontecer, mas não tem problema. O que importa é você lembrar do nome de Jesus. Portanto, no dia do pastor metodista, o melhor presente que vocês podem nos dar, eu digo nós porque eu entendo que a mulher do pastor, ela é parte fundamental do seu ministério. Eu creio que o maior presente que vocês podem nos dar é dizer: pastor, eu quero pedir para Deus que a gente sonhe o mesmo sonho, que a gente abandone o nosso ego e que a gente faça o nome de Jesus ser glorificado. Pastorear não para a construção de um reino humano, mas pastorear para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus nos ensine a cada dia a amar gente, que um pastor de verdade ama gente. Que Deus ensine vocês que, se eu pudesse fazer um pedido para vocês agora, e eu posso ou não posso? Vamos trabalhar para ganhar alma para Jesus, gente. Vamos trabalhar para ganhar alma para Jesus. Vamos encher essa igreja de modos a ter problemas. Tem problemas, faz 2 cultos, 3, 4. Ué, estamos aí para trabalhar. Vamos ganhar almas. Vamos ser curados, vamos ser tratados. Que vocês desejem muitas bênçãos para Gabi e eu. Que nós desejamos muita bênção para a vida de vocês. Nosso coração, não importa o tempo que nós vamos ficar aqui ou aonde nós tenhamos que estar. O que importa para nós é ver vidas recebendo Jesus. Portanto, eu queria fazer um convite. Se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, se você ainda não tem o pastor Jesus e também um pastor na sua vida, se você quer ser curado, porque o grande problema do mundo pós-moderno é esse: não, fica como está. Se você está cansado de viver essa vida e quer experimentar uma vida nova, eu lhe convido nesse momento
Se você quer receber Jesus como seu Salvador, aqueles que ainda não fizeram, que você levante a sua mão que nós vamos orar por você. Temos alguém? Pedir para a Gabi acompanhar no altar. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja começa a orar, por favor. A igreja começa a clamar. A igreja começa a clamar em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, pode vir. André, Janete e Gabriel. Pertinho dessa família bonita aqui. Vocês vão repetir comigo. Peço que a igreja esteja orando muito pela vida do Gabriel, da Janete e do André. Porque o Espírito Santo está descendo sobre eles agora. Vocês vão repetir comigo. Eu recebo Jesus como meu Salvador, como Salvador da minha casa, como Salvador da minha família. Eu rejeito todo pecado passado. Eu abro meu coração para o Espírito Santo. Eu quero ser pastoreado. Quero ser transformado. Eu rejeito todo trabalho de Satanás. E recebo a vida nova em Cristo, em nome de Jesus. Pai, eu selo sobre eles, Pai, essas palavras proferidas. Escreve agora no céu o nome do Gabriel, Senhor. Escreve agora no céu o nome da Janete, Pai. Escreve agora no céu o nome do André, Senhor. Escreve o nome deles para serem salvos. Escreve o nome deles para serem transformados, para serem cheios do Espírito Santo, para serem vivos, para serem abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vai dar uma salva de palmas para Jesus. Vou pedir para a igreja inteira vir na frente agora. Vamos buscar esses irmãos com festa. Vamos lá, vamos fazer festa. Abraça eles, mas abraça mesmo. Vamos lá, venham todos. Faz uma música aí para nós. Vamos lá, Leandro. Palmeirense, feliz. Abençoa essa gente, abençoa. Diga para eles, ó, essa é a nova sua família. Essa é a sua família nova. Olha aí, André, Gabriel e Janete. Essa é a família nova de vocês. Aumentou a família. Glória a Deus. Abençoa mesmo essa gente. Pedi para a Maiara pegar lá todos os contatos deles para a gente essa semana. Importante não é somente eles vir aqui e receber a Jesus, mas agora é nós cuidar deles. Diga para eles aí, nós vamos cuidar bem de você. Porque se nós não cuidar bem, Deus tira. Deus não traz seus filhinhos para cá para sofrer, não. Se a gente não cuidar bem, Deus tira. Vamos fazer festa, gente. Glória a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus, aleluia. Deus vai trazer mais e nós vamos mudar a realidade dessa igreja. Nós vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Abraça essa gente, diga que você a ama. Porque Deus tirou a vida deles do lamaçal e Deus soprou o Espírito Santo sobre eles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Começa a orar, você que veio aqui na frente. Começa a orar. Oh, glória a Deus. Ore pela vida da Janete, ore pela vida do André,
Orem pela vida do Gabriel, orem pela vida de cada um aqui. Derrama sobre eles a bênção do Espírito Santo, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que você tem que ir embora daqui hoje vibrando, pulando. Aleluia. Mais importante do que o resultado do futebol hoje, independente do que aconteceu com o seu time, o importante é vidas no altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para os lugares de vocês. A sua família cresceu. Mais 3 pessoas aí. Irmãos, o negócio é o seguinte. Qual que é o nosso lema mesmo? Vamos ver quem está com o pastor aí. Ganhando gente e... Vamos repetir para todo mundo que ainda não sabe? Ganhando gente e... cuidando bem delas. A igreja por aí, tem muita igreja cheia, gente, mas gente descuidada, gente não tratada. Aumentou o nosso trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?